Steve Jobs morreu em 2011, mas deixou um legado gigantesco, e um dos principais elementos desse legado foi a Apple, que é uma das maiores empresas do mundo e a empresa mais valiosa do planeta, valendo mais de 2 trilhões de dólares, além de ter produtos conhecidos no mundo inteiro, como o iPhone, o iPad, o iMac, entre outros produtos. Mas você conhece a história dessa empresa gigantesca? Se não, fica até o final que hoje eu vou te contar a história da Apple e como ela revolucionou o mercado dos aparelhos eletrônicos. Fala galera, aqui quem tá falando com vocês é o Lucas, do canal Passeando pela História, e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre a história da Apple e como ela revolucionou a indústria dos aparelhos eletrônicos, como eu já falei no início do vídeo. Então se você já gostou da ideia desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e vamos começar. Apesar de Steve Jobs ser conhecido como fundador da Apple, ele não entendia nada de computadores. Na verdade, ele cuidava mais da parte visionária e criativa da Apple. Tudo começou quando Steve Jobs conheceu Steve Wozniak. Wozniak era estudante de engenharia eletrônica e programador nas horas vagas. Woz era quem realmente entendia de computadores. Um tempo depois de se conhecerem, o Woz desenvolveu um computador pessoal e o Jobs viu um grande potencial nesse produto. Então convenceu o Woz a largar seu emprego e criar uma empresa junto com o Jobs. Nessa época eles tinham de 21 e 25 anos e assim nascia a Apple. Para conseguir o dinheiro para seu primeiro produto, o Apple One, o Woz vendeu sua calculadora científica e o Jobs vendeu sua minivan e conseguiram o equivalente a 1.300 dólares na época. Enquanto o Jobs tinha as ideias, o Woz colocava-las em prática. Tudo isso foi em 1976 e nessa época os computadores eram bem simples. Por isso a sacada de Jobs foi tão genial. Nessa época a IBM era gigante dos computadores durante a década de 60 e 70. E nessa época não existiam computadores pessoais. Eles eram apenas usados em universidades e indústrias com propósitos bem específicos, como pesquisas científicas e armazenamento de dados. Ninguém tinha computador em casa. Os primeiros produtos da Apple foram os computadores. Em 1976 era lançado o Apple One, que foi todo projetado e desenvolvido pelo Wozniak, tudo à mão. Ele era uma apresentação do que ele e o Jobs viam que seria o computador pessoal no futuro. Ele não era um produto que você poderia comprar e usar, mas a base estava ali e iria se aperfeiçoar ao longo do tempo. Em 1977, eles lançaram seu segundo computador, que foi o Apple II. Ele, a princípio, vendeu muito pouco, até 1979, 2 anos depois, quando era lançado o VisiCalc. Ele parecia um programa simples, mas ele mudou e revolucionou a indústria dos computadores pessoais. Ele foi a primeira planilha digital e as pessoas nunca viam algo assim antes. Foi a primeira vez que as pessoas acharam uma boa ideia ter um computador em casa. Afinal, você precisava de um para acessar o VisiCalc. Nessa época, poucas empresas fabricavam computadores pessoais e uma delas era a Apple, que viu as vendas do Apple II dispararem do dia para a noite. O problema foi quando a IBM descobriu e entrou nesse meio. Quando pequenas empresas como a Apple começaram a se destacar, a IBM mudou seu foco e começou a produzir computadores para uso geral. Assim, a IBM lançou o IBM PC, que mudou a ideia de que computadores eram aparelhos exclusivos para ser usados por pessoas exclusivas. Ela fazia tudo que o Apple II fazia, só que por um preço muito mais baixo, e isso fez com que o IBM PC fosse um sucesso. Agora a IBM disputava um grande pedaço do mercado e nenhuma empresa conseguiria bater de frente com ela, ainda. Em 1973, a Xerox, empresa que criou a fotocopiadora, desenvolvia a interface gráfica para uso interno em seu centro de pesquisas na Califórnia. Em uma das visitas nesse centro de pesquisas, o Steve Jobs teve o primeiro contato com a interface gráfica, e isso definiria o rumo da Apple nas próximas décadas. Até então, todos os computadores funcionavam à base de comando, não existia interface gráfica. Eles vinham todo na base de programação e ainda havia com um manual de instrução gigantesco
dizendo todos os comandos para fazer aquela máquina funcionar. Pela primeira vez, alguém tem a ideia de substituir a interface de comando pela interface gráfica, imagens, símbolos e desenhos. Assim, tudo ficava mais simples, fácil e intuitivo. A interface gráfica seria decisiva quando, em 1984, a Apple lançou o Macintosh e em 2008 ela lançou o iPhone. Antes da Apple, nenhuma empresa tinha pensado em explorar a interface gráfica antes, nem mesmo a Xerox. Só que aí o Jobs viu o futuro dos computadores pessoais. A ideia era tão pouco cobiçada que a Xerox nunca processou a Apple por conta disso. O Lisa foi lançado em 1984 e foi o primeiro computador com interface gráfica. Só que como o Apple II, ela não foi um sucesso instantâneo. Quando foram tentar vender para as empresas, de acordo com elas, ele era simples demais. E quando foram tentar vender para o público geral, de acordo com eles, o Lisa era complicado demais. De tão genial que foi a ideia de ter criado um computador sem a interface muito complicada e técnica e mais simples e intuitiva, mesmo assim o Lisa era muito avançado para os anos 80 e a Lisa até hoje foi um dos maiores fracassos da história da Apple, isso porque ela teve que criar um novo mercado. Os anos 80 aconteceu uma série de acontecimentos para a tecnologia. O Pac-Man foi lançado, a Microsoft lançou o Word, a Motorola implementou o telefone celular nos Estados Unidos e a MTV foi ao ar pela primeira vez. No mesmo ano de lançamento do Lisa, em 1984, a Apple lançou o Macintosh. Esse você já deve ter ouvido falar. O Macintosh, Mac ou iMac foi lançado em 1984 e foi um sucesso. Diferente do Lisa, ele não parecia apenas um computador tradicional com algum adicional, e sim algo novo, o que chamou muito a atenção do público. Apesar de um ter sido um fracasso e o outro não, os dois produtos mostraram que a Apple via à frente do seu tempo. Depois do Macintosh, nenhum computador foi o mesmo. Os anos 80 viu a Microsoft, a IBM e a Intel popularizarem cada vez mais os computadores pessoais, que eram cada vez mais utilizados em casas e escritórios, o que fez com que no início dos anos 90 a Apple afundasse em dívidas. Os sistemas que a Apple usava em seus computadores eram extremamente complexos e pesados para a época, o que fazia com que os computadores fossem extremamente caros, lentos e extravagantes, o que fez com que computadores inferiores surgirem, mas supriem muito mais a necessidade do público. Levou um tempo para o público aceitar a internet, enquanto isso a Apple afundava em dívidas por tentar investir em produtos muito à frente de seu tempo. No início dos anos 90, a Apple juntou forças com a Motorola e a IBM e formaram a AIM para competir com a Microsoft e a Intel, que estavam dominando o mercado dos computadores nessa época. A AIM não durou muito, só que ela criou produtos bem-sucedidos, como o PowerBook, o pai do laptop. Fracasso após fracasso, a Apple decidiu demitir o Jobs, que sempre mirava em projetos muito caros e que só piorava a situação financeira da empresa. Só que na verdade o problema não era o produto, e sim que a Apple era a empresa certa na hora errada, e na tentativa de sair de onde estava, a Apple comprou a Next, que foi uma empresa fundada por Steve Jobs depois de ter sido demitido da Apple, na tentativa de trazer o Jobs de volta para a Apple. Jobs voltou para a Apple e formou uma nova equipe de pessoas, e um dos integrantes dessa equipe era o Jonathan Ive. Ele seria o designer de produtos como o iPhone, o iPad, o iPod e o iMac. E agora, com uma equipe de designers, o Jobs deu uma anatomia para eles que nenhuma empresa havia dado antes, e ele estava certo de que os produtos da época deveriam ser bonitos, sofisticados e práticos. O final dos anos 90 e o início dos anos 2000 foram decisivos para o futuro da Apple. Produtos como o iPod foram lançados. O iPod revolucionou a indústria da música e foi um dos produtos mais vendidos de sua época.
e depois vieram as versões melhoradas do iMac. Em 2007, a Apple anunciou que mudaria seu nome de Apple Computer para Apple Inc. Ela disse que faria isso porque ela queria mudar o seu foco de computadores pessoais para eletroportáteis. Foi nesse mesmo ano que a Apple lançou um produto que mudaria o mercado da tecnologia, o iPhone. 2008 a 2018 foi considerada a época do iPhone. O iPhone não foi apenas um celular, ele tornou popular o smartphone no mundo inteiro. O iPhone foi o primeiro smartphone com tela totalmente touchscreen e super intuitivo, além de fazer coisas de forma extremamente rápida, como mandar e-mails.